Brasília, a gente está aqui presente no estádio Mané Garrincha. O Vasco vence mais um jogo e nesse Bom Dia Gigante especial, com imagens especiais, com uma vitória importante contra o Nova Iguaçu, a segunda vitória seguida nesse Campeonato Carioca. Quem sabe, domingo contra o Fluminense, a gente não consiga a trinca e buscar dentro do G4 a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Primeira vinheta, daqui a pouco a gente volta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante para trazer muitas informações para vocês. Fiz aquela abertura aqui desse Bom Dia Gigante direto do estádio Mané Garrincha, onde acompanhamos ontem o jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu, a vitória por 2-0. Eu vou trazer muitas informações e detalhes exclusivos aqui no canal Atenção Vascaínos, por isso que eu peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like no vídeo e sempre compartilhar. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. Acione também o sininho das notificações. Assim, sempre que a gente subir um vídeo, você vai ser informado através do YouTube. E o Vasco ontem, jogando aqui no estádio Mané Garrincha, em Brasília, venceu a equipe do Nova Iguaçu por 2-0 pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, Taça Guanabara. E com essa vitória, o Vasco deu um salto bom na tabela, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Você está vendo agora na tela fotos do jogo de ontem, a vitória por 2-0, o gol do Vasco, o primeiro gol do Vasco que nasceu no primeiro tempo, uma jogada que Érico Marcos da esquerda fez o cruzamento para a área, o Pedro Raul escorou de cabeça e o Jair, aparecendo com elemento surpresa, driblou o goleiro e fez Vasco 1-0. O segundo gol no segundo tempo, depois que Nenê saiu, entrou Alex Teixeira e fez uma linda jogada pelo setor esquerdo de ataque, deu um drible no zagueiro, cruzou para dentro da área e Gabriel Peck colocou no fundo do barbante, fazendo seu 4º gol no Campeonato Carioca em 4 jogos seguidos. E depois da partida, você está vendo agora na tela a classificação. O Vasco ainda se mantém na 6ª colocação, mas agora com 11 pontos, 2 pontos a menos do que o terceiro colocado, que é o Fluminense, o nosso próximo adversário. Vasco e Fluminense, domingo no Maracanã. Vai ser um jogo muito importante, às 18 horas, esse clássico, o primeiro clássico do Vasco no Campeonato Estadual. E como eu disse, o técnico Maurício Barbieri começou a partida com o Nenê, depois substituiu pela entrada de Alex Teixeira. E muita gente ficou questionando essa questão da dupla que Nenê fez com o Gabriel Peck, mas foi muito melhor no segundo tempo com a entrada de Alex Teixeira. E o próprio treinador fala sobre essa situação, de quem seria melhor companheiro para Gabriel Peck, Nenê ou Alex Teixeira. E o treinador faz uma análise rápida sobre essa situação, mas principalmente da partida de ontem que o Vasco venceu o Nova Iguaçu por 2-0. Olha, eu acho que mais do que a situação do Alex com o Peck, ou do Nenê com o Peck, ou enfim, eu acho que a gente fez uma partida com um nível muito bom, criando um grande número de oportunidades. Eu acho que o resultado final, o placar, não reflete aquilo que a gente gerou de volume. A gente entrou pelo corredor direito, entrou pelo corredor esquerdo, entrou por dentro, teve várias situações de gol e é isso que me deixa satisfeito. Que a gente consiga ter alternância, consiga ter variações, consiga não ter um lado especialmente mais forte do que o outro. Os dois podem jogar juntos, como pode eventualmente optar por começar com um em detrimento do outro, enfim. Como eu disse, eles me trazem soluções e o meu papel é ter a sabedoria para buscar a solução para aquele problema concreto. E na partida de ontem, quem deu o pontapé inicial foi o filho de Roberto Dinamite, Rodrigo Dinamite, que esteve presente também no estádio Mané Garrincha. Hoje, dia 8 de fevereiro, completa um mês do falecimento do ídolo Roberto Dinamite. O eterno ídolo Roberto Dinamite, nosso grande amigo Roberto Dinamite. E Rodrigo Dinamite esteve no Mané Garrincha e eu perguntei para ele como é que ele achou a partida, também acompanhou lá o jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu. Você confere agora esse bate-papo rapidinho entre mim e o craque Rodrigo Dinamite. Confere só. Mais uma vitória no Campeonato Carioca, 2-0 contra o Nova Iguaçu. Eu tô do lado do craque Rodrigo Dinamite, que vai dar uma opinião rápida aqui do que ele achou dessa vitória contra o Nova Iguaçu. E aí, Rodrigo? E aí, Emerson, tranquilo? Beleza? Bom dia. Galera, bom dia. Então, primeiro tempo achei morno, até conversei com o Emerson aqui, mas segundo tempo foi gostoso de ver. Continuar assim, crescendo, evoluindo para logo tá 100% todo mundo. Valeu? Tá certo. De convidado, agora a gente bota um comercial e daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Bom Dia Gigante.
Um dos grandes jogadores do Vasco, sem dúvida nenhuma, nesse início de temporada, é o jovem Gabriel Pec. Ele que faz aniversário dia 11 de fevereiro, daqui a pouquinho vai completar 22 anos, vive o seu melhor momento com a camisa do Vasco. Em 6 partidas esse ano, são 4 gols. Só para você ter uma ideia, durante todo o ano de 2022, ele também fez 4 gols durante toda a temporada, mais de 40 jogos, mas só esse ano, em 6 jogos, ele fez 4 gols. E 4 gols nos últimos 4 jogos do Vasco no Campeonato Estadual. Gabriel Pec vem jogando muito bem e vem sendo elogiado, inclusive, por parte do torcedor do Vasco. E Gabriel Pec fala sobre esse seu momento com a camisa do Vasco, sobre essa questão de marcar muitos gols e também aparecer como um dos principais jogadores do Vasco nesse início de temporada. Tá começando do jeito que eu esperava, trabalhei bastante para isso, estou muito focado esse ano, como eu já venho falando, e graças a Deus ele me coroou com mais uma boa partida e mais um gol para ajudar a equipe. Todo dia, após o treino, eu trabalho lá a chapada, né? Hoje não foi de chapada, mas estou muito feliz por mais um gol e vou continuar trabalhando para fazer mais gols. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o meia Marlon Gomes ainda tem 2 partidas para serem feitas pelo Sul-Americano Sub-20 e ele deve voltar ao Vasco no domingo e a partir disso já ser relacionado inclusive para o jogo contra o Botafogo na quinta-feira que vem, jogo esse clássico no Maracanã, e a expectativa é muito grande para Marlon Gomes já estar integrado no elenco do Vasco profissional para a partida contra o Botafogo. Outra informação importante, os ingressos para o jogo Vasco e Fluminense começam a ser vendidos hoje para a torcida do Vasco no site que você está vendo aqui na tela. Você vai lá, faz a compra do seu ingresso e depois você vai ter que trocar fisicamente o ingresso para assistir Vasco e Fluminense 18 horas no Maracanã. E para fechar, hoje, 2 horas da tarde, vai ter o sorteio para a primeira fase da Copa do Brasil e o Vasco vai conhecer o seu primeiro adversário nessa competição. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E como eu disse, o próximo jogo do Vasco será contra o Fluminense no Maracanã, 18 horas, jogo muito importante. Se o Vasco, inclusive, vencer o Fluminense, entra no G4, já que vai ultrapassar o próprio adversário na tabela de classificação. É muito provável que, se o Vasco vencer, fique no G4 na próxima rodada do Campeonato Carioca Taça Guanabara. E o técnico Maurício Barbieri também falou após a partida de ontem sobre esse confronto com o Fluminense no domingo. Olha, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. Eu só vou me permitir discordar um pouquinho de você, porque quem está se encontrando, quem está buscando, quem está formando o elenco ainda é o Vasco, dadas todas as mudanças que a gente fez, né, de uma temporada para outra, ainda observando os meninos. Hoje teve a estreia de mais um garoto, que foi o Barros. Então a gente está nesse processo ainda. Eu acho que é um desafio importante que a gente tem no domingo. A gente tem, além da viagem de vir para cá, alguns dias a menos de recuperação, então acho que isso é um fator que também pode ter um peso, mas a ideia é que a gente possa fazer um grande jogo no domingo, que a gente possa ser bastante competitivo e buscar a vitória, que é o nosso desejo. E agora, para fechar esse Bom Dia Gigante, tapete vermelho, chega ele, Flávio Dias, com muitas informações exclusivas aqui do canal Atenção Vascaínos. Fique ligado e fique atento. Bom dia, Flávio, conta tudo pra gente. Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Que vocês façam uma boa viagem de regresso, você e o querido Luiz Amadeu. Estamos aqui com 2 informações importantes que circularam ontem, uma há mais tempo até, que é a situação do zagueiro Manu Capasso. A situação de Capasso está emperrada por um detalhe que foi semelhante ao que aconteceu com Luca Orechano. O Vasco negocia com um clube argentino, de um país que vive uma crise financeira muito grande. Os clubes argentinos estão evitando receber em dólar dentro do país para não perder dinheiro com a desvalorização da sua moeda. O que pedem para receber no final do ano
e que tenham dos clubes que compram seus atletas garantias bancárias. Só que essas garantias são difíceis, quando principalmente você já tem o dinheiro para pagar. Foi assim que o Vasco precisou desenrolar com a direção do Vélez Sarsfield a situação de Luca Orejano, que demorou quase 10 dias. E a situação de Manu Capasso seguiu para o mesmo caminho. Tudo certo com o jogador não segue mais no clube, já se despediu dos companheiros, as 2 primeiras rodadas do Campeonato Argentino não foi relacionado, pediu para não ser relacionado. Entre os clubes, tudo também acertado. Colocamos aqui o dirigente Miguel Abondândolo, que é o diretor esportivo do Clube Atlético Tucumã, no ar, e ele deixou bastante claro que estava tudo certo, mas existiam alguns trâmites, algumas situações que precisavam ser passadas para contrato. Só que o que aconteceu? Quando o Vasco fechou a negociação com o Manu Capasso, o Tucumã fez exigências de pagamento de impostos e também, de alguma maneira, de poder não perder tanta grana, o Vasco pagando agora. Ou então, ter uma garantia bancária de receber lá na frente. Essa negociação é desgastante, é chata, mas a tendência é que seja resolvida até pela expertise do lance envolvendo Luca Orejano. Mas provavelmente, com clubes argentinos, o Vasco não vai lidar nunca mais, pelo menos nesse ano de 2023. Porque sempre vai cair no mesmo problema. Talvez mais para o final do ano, porque os clubes argentinos deixam bastante claro. Vamos ver se o país melhora. Se o país melhorar, final do ano a gente volta a fazer negócio. Mas a tendência é que mais tardar até sexta-feira a situação de Manu Capasso possa ser resolvida. O jogador está afim, o clube vai ter que abrir mão de alguma coisa, o Vasco vai ter que pagar alguma coisa, vai ter que ter cessão de um lado ou de outro, porque não tem mais volta a situação de Manu Capasso. E ele deve ser anunciado como jogador do Vasco até o final da semana, a não ser que aí sim ocorra um grande desentendimento e as partes não queiram mais fazer o negócio. Mas hoje está nessa pendência. Mas a tendência é que pelo jurídico do Vasco, com o departamento de futebol e o departamento financeiro, chegue-se a um denominador comum junto com a direção do Clube Atlético Tucumã para que o Vasco possa pagar. O Vasco não está negando pagar, o Vasco quer pagar. Os enrolados são os argentinos que querem vantagem na hora desse pagamento. E a situação de Andrei, mais uma vez ratificando aquilo que informamos ontem. E confirmamos também depois do jogo, no final do jogo, com uma pessoa de dentro do departamento de futebol do clube. Há, sim, uma cláusula contratual que impõe a qualquer momento que o Chelsea queira emprestar Andrei, fazer uma consulta no Brasil ao Vasco da Gama. Documento assinado pelo diretor executivo Paulo Brax, por Andrei e seu staff e também pelo Chelsea. Paulo Brax tentou dar segurança, respaldo ao Vasco, para que, caso o jogador não conseguisse o visto de trabalho, que Paulo Brax já sabia como advogado que era, que poderia dar esse problema, poderia dar esse entulho aí, essa dor de cabeça, porque sim, visto de trabalho para a Inglaterra tem várias prerrogativas e várias exigências. O que ele fez? Simplesmente disse, ok, mas se o jogador não ficar lá nesse primeiro período, tendo que ser emprestado de volta para o Brasil, eu quero prioridade para o Vasco. E o Chelsea deu ok. Então, se o Andrei voltar ao Brasil por empréstimo, o Vasco da Gama tem prioridade. O Vasco da Gama tem que ser procurado antes de qualquer outro interesse. Tá escrito, tá assinado. Valeu, Emerson. A gente se vê a qualquer momento num boletim aqui no canal Atenção Vascaínos ou então lá no Ave Mais. E à noite eu tô com o Avenews já esquentando para o jogo de domingo, o primeiro clássico do Vasco na temporada, Vasco da Gama e Fluminense. Grande abraço, ótimo regresso. Tchau, turma. Valeu, Flávio. Obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor? Fica sonhando com essa possibilidade, inclusive pequena, mas da volta de Andrei Santos, pelo menos para essa temporada, desse meio de temporada, por conta dessa questão do acerto dele com o Chelsea? Coloca aqui embaixo, comenta aqui embaixo. Imaginou Andrei Santos, Jair, Marlon Gomes no meio-campo do Vasco? Seria muito importante também, nesse primeiro semestre, ter Andrei Santos um pouco mais de tempo com a camisa do Vasco. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. E sobre a questão do Manel Capasso, já está virando uma novela, mas daqui a pouco vai acertar e ele vai chegar aqui e ser jogador do Vasco.
Vasco. Vai completar muito a defesa do Vasco, por exemplo, para jogar ao lado do Léo, que está fazendo um belo início de temporada também, com os dois laterais, o Pumito, o Piton. Vai ser muito importante também ter a contratação desse zagueiro argentino. Então eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo e mais uma vez pedindo para você se inscrever aqui embaixo no canal, acionar o sininho das notificações, deixar sempre o like no vídeo e compartilhar, né? É só copiar o link e avisar para todo mundo. Joga lá nos grupos, avisa. O Bom Dia Gigante hoje está recheado com muitas informações exclusivas direto aqui de Brasília para te deixar muito bem atualizado nessa manhã de quinta-feira. Grande abraço, mais uma vez agradecendo a todo o povo aqui de Brasília, um carinho muito grande com o canal Atenção Vascaínos. Você também pode seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos. Tem o nosso segundo canal Ave Mais, o card está passando aqui em cima, do Acorda Vascaíno, feito pelo Flávio Dias, que está muito bacana. Eu conto demais com a sua audiência também no canal Ave Mais. Grande abraço a todos vocês. Daqui a pouco estou partindo para o Rio de Janeiro, mas agradecendo sempre o carinho que a gente recebeu aqui do povo brasiliense. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!